A todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde ao público que está aqui no plenário, boa tarde ao nosso presidente que está exercendo no momento, vereador Israel. Boa tarde, pessoal. Gente, na tarde de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que a gente precisa falar a exaustão, a gente precisa falar para que seja resolvido. A Transoeste. A gente sabe muito bem que a prestação do serviço da Transoeste tem sido feita da pior forma possível. Mas eu não faço o que alguns colegas fazem, e eu tenho todo o respeito por eles, mas não é assim que eu faço, que é fechar os olhos para a responsabilidade da prefeitura. Quando uma empresa que presta um serviço contratada pela prefeitura faz isso de forma incompetente. A Transoeste é a concessionária. Ela recebeu da prefeitura a concessão de exercer um serviço. A prefeitura foi quem concedeu. Como quem concedeu, a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar a prestação desse serviço. E aí quem diz isso não é essa vereadora. São leis muito robustas, leis muito antigas, leis nacionais, leis estaduais, leis municipais, votadas nessa casa. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A verdade, gente, é que hoje em Divinópolis ninguém utiliza transporte coletivo porque quer. E eu falo isso como alguém que usou transporte coletivo a vida inteira. O transporte coletivo em Divinópolis é horrível, presta um serviço muito péssimo para a população e cerceia o direito de ir e vir, limita o nosso direito de ir e vir. Quando a gente está falando das obrigações da Transoeste, a gente precisa deixar claro o que é o consórcio. O consórcio tem várias empresas, é a Transcid, Exdil, Transpartur, Viação da Aldegan, Braulino, Viação São Cristóvão. E aí, gente, é importante falar que, como eu disse, a gente tem lei federal, estadual, municipal, lei regulamentando o transporte público não falta. O que essa casa tem que fazer aqui não é lei mais, não. Sobre o transporte público, a legislação está redondinha. O que cabe a gente fazer é fiscalizar agora, e é o que eu estou fazendo. Agora, executar e garantir que esse serviço seja bem feito, está na mão da prefeitura. E aí, qual que é o problema, gente? A gente tem descumprimento de contrato. A Transoeste está descumprindo o contrato, está descumprindo a legislação, descumprindo tudo que está decidido em lei para ela. E é importante dizer que a Transoeste não foi convidada para vir para Divinópolis. Ninguém ligou para o escritório do consórcio Transoeste e falou assim, gente, por favor, vem para Divinópolis. Eles vieram porque eles queriam, porque era lucrativo. E, ao vir, essas normas já estavam na mesa. Essas leis já existiam e os termos do contrato já estavam postos. Eles aceitaram. Então, se está tão ruim, se está tão difícil, por que eles permanecem até agora prestando esse serviço? Alguém já viu um empresário milionário fazer caridade? Até faz, mas não toma prejuízo por causa disso, não. Então, vamos lá. Quando a gente está falando do descumprimento, gente, a gente está falando de coisas reiteradas. Então, olha só, vamos falar de número? Nós temos a Lei de Concessões, que é uma lei federal, é a lei número 8.987, de 95, ano que eu nasci. Lá nessa lei, dos artigos 32 a 34, a gente está falando sobre a capacidade que o poder concessor, quem concede o serviço, tem de encerrar o serviço. E uma das formas que ele tem de encerrar o serviço é se o princípio da regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade do sistema não estiver sendo cumprido. Alguém aí acha que a Transoeste presta um serviço regular, contínuo, eficiente, seguro ou que é sempre aperfeiçoado? O prefeito deve achar, né? Porque ele não fez nada até agora. Quando a gente está falando da Transoeste, gente, a gente está falando de uma empresa que está descumprindo o contrato. Eles têm, por contrato, uma obrigação de arrumar os 122 pontos de espera de ônibus que a gente tem para não tomar chuva, para não tomar sol. Eles não arrumaram nenhum. Quando a gente fala do contrato, a gente está falando da construção de 400 novos pontos de espera para proteger a população da chuva e do sol. Quais foram esses pontos? Quando a gente está falando do contrato, a gente está falando de corujão gratuito na cidade. Alguém já viu corujão rodando na cidade? Mais ainda, alguém já pegou o corujão gratuito? Isso está no contrato, gente. Isso está no contrato. Esses documentos são públicos. Está no edital da licitação. Não está sendo cumprido. E a prefeitura não faz nada.
Quando a gente tem a lei municipal votada por essa casa, 5.801 de 2003, está escrito que a prefeitura define e controla as linhas, os itinerários, os horários, o número necessário de veículo e as alterações. Então, se está diminuindo com a anuência do prefeito, ou pelo menos do secretário de trânsito. Qual que é a solução para tudo isso, gente? Nós temos uma solução do ponto de vista jurídico. E essa solução é a intervenção na Transoeste. Quando a gente está falando da intervenção, a gente está falando de um mecanismo legal, feito pelo prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro, feito pela prefeita Marília em Contagem, na UPA. A intervenção é feita quando a lei de concessões é ferida. Ela é feita pelo Poder Executivo do local quando o prestador do serviço não está prestando esse serviço de forma qualificada, de forma bem prestada. E, nesse caso, a não prestação do serviço está tirando o direito de ir e vir das pessoas. Está tirando o direito da sua mãe de chegar na hora no serviço. Está tirando o direito do seu filho que estuda à noite de chegar em casa sem ter que matar o último horário. Que é isso que os alunos estão tendo que fazer, que moram lá no Copacabana. Há motivo para intervenção. E um dos motivos da intervenção que a gente tem é quando a gente não tem a prestação do serviço correta. Isso garante falta grave, segundo a lei de concessões. A reiterada inobservância de itinerários ou frequências significa falta grave. Eu aposto que todos os vereadores aqui presentes têm reclamação o dia inteiro de ônibus atrasado, de ônibus matando horário. Está muito posto que tem reiterada inobservância do que está previsto na prestação de serviço. Há motivo para intervenção. Mas para fazer uma intervenção, gente, tem que saber fazer mais do que rasgar papel. Rasgar papel é coisa de gente incompetente que está atrás de curtida em rede social. Isso não é gerenciamento de cidade. A gente rasga papel e aumenta a passagem no ano que vem. Bom demais, né? Deu like e não resolveu a vida de ninguém. Gente, se a gente fizer a intervenção da Transoeste, nós temos pelo menos 30 dias para comprovar, isso segundo a lei de concessões, para comprovar como que o serviço não está sendo prestado corretamente. Segundo a lei de concessões, que é essa lei federal de 95, todo o lucro da Transoeste fica na prefeitura nesse tempo e todas as despesas também ficam por conta da prefeitura. A prefeitura assume motoristas, assume garagens, assume ônibus e tudo isso é legal, está dentro da lei de concessões. Como eu disse, foi feito no Rio de Janeiro pelo prefeito Eduardo Paes, foi feito em Contagem pela prefeita Marília na UPA, e a gente tem diversas outras situações. Se comprovado que o serviço de fato não está sendo prestado, o contrato pode caducar, o contrato pode ser encerrado. É isso que pode ser feito. Além disso, gente, eu já pedi para o secretário de Trânsito, mais de uma vez, dia 18/3 e dia 29/6, a planilha de custos que compõe o valor da passaginha. E eu não recebi. Até agora, eu pedi dos últimos 4 anos. Eu também pedi, gente, várias outras informações que a Secretaria de Trânsito não está me enviando. Inclusive, protocolei aqui nessa casa um pedido de mandado de segurança contra o prefeito, porque ele não responde nenhuma informação dessa vereadora que cutuque em alguma coisa mais sensível daquela prefeitura ou que escancara um pouquinho mais a incompetência na gestão dos problemas de verdade dessa cidade, que vão além de tapar buraco. Quando a gente está falando da Transoeste, a gente está falando de um contrato que não é cumprido, que tem motivo para ser encerrado. A Transoeste pode sofrer uma intervenção e a gente pode garantir dignidade para as pessoas no transporte público. Eu reitero, gente, vou falar de novo. A Transoeste não foi convidada para estar aqui. Ninguém foi lá, bateu na porta do escritório do consórcio e implorou para eles virem. Eles vieram porque era lucrativo. E quando eles vieram, as normas já estavam na mesa, os pratos já estavam limpos, eles já sabiam quais as cláusulas eles teriam que cumprir. Por que não estão sendo cumpridas? E por que a prefeitura, sabendo disso, tendo o mesmo edital que eu tenho nas minhas mãos, tendo o mesmo contrato que eu tenho nas minhas mãos, por que eles não estão fazendo nada? A intervenção é o caminho para que a gente possa buscar a caducidade, o fim desse contrato. É o caminho. É um caminho pautado na lei, é um caminho previsto pela legislação estadual, federal e municipal, mas é um caminho que requer competência. É um caminho que requer mais do que gritaria. Sabe por quê, gente? Porque em outubro o prefeito rasgou o pedido de aumento da passagem. Dia 5 de outubro, ele rasgou o pedido de aumento da passagem que a Transoeste fez.
E aí agora, há 2 semanas atrás, na rádio, ele falou que vai aumentar a passagem ano que vem. Rasgar papel não resolve nada. Vamos trabalhar, porque é isso que o Divinopolitano precisa.